têm que fazer o registro. Todos têm que fazer o registro. Não existe exceção para os europeus e não existe exceção para os familiares de europeu. Nem que já tenha residência permanente, tem que trocar. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, hoje é o dia de tirar as suas dúvidas aí sobre o Brexit, principalmente para você que tem o documento europeu e quer continuar vivendo aqui com a família tranquilamente. Antes da gente falar lá com as advogadas de imigração, precisamos entender em um cenário maior com um deputado, um MP, né, um membro do parlamento, Alan Whitehead, e ele diz aí o que está acontecendo nesse momento no Brexit. E é muito importante a gente entender o que realmente está acontecendo dentro do parlamento inglês, né, gente? Roda essa entrevista aí que é muito interessante. Comecei perguntando ao MP quais são as últimas sobre o Brexit. Na verdade, nós não fizemos o trabalho que deveria ter sido feito durante os últimos 2 anos. Houve muita confusão em termos de não tomar as decisões no momento correto quando o processo começou. Depois tentaram fazer as coisas em um tempo muito curto, quando o prazo do artigo 50 se esgotou. Muitas pessoas se sentiram pressionadas para concordar com a primeira-ministra, quando ela estava tentando chegar a um acordo, que, por sinal, um acordo terrível. O parlamento estava forçando o acordo da primeira-ministra, mesmo sendo rejeitado várias vezes. Então, não tem nenhum sinal onde podemos fazer um acordo agora com essa proposta. Mas hoje estamos em uma posição onde defendemos uma proposta com mais vantagens para o Reino Unido. E um acordo final, nesse momento, ainda está muito longe. E esse é exatamente o motivo que a primeira-ministra foi até a União Europeia para pedir um prazo maior. E a União Europeia tomou o controle desse processo e a comunicou que sim, que ela pode ter esse prazo de alguns meses para se organizar melhor. Aí eu perguntei se ele acha que definitivamente o Brexit será finalizado com sucesso. Minha posição honesta sobre esse assunto é que depois de 3 anos do referendo, nós não temos um plano feito de forma em que podemos sair com algumas vantagens pelo menos aceitáveis. Vocês viram que está muito indeciso, né? Então por isso mesmo que eu fui lá e falei com a advogada Vitória Nabas e a advogada Cláudia Vieira para tentar tirar um pouco das suas dúvidas aí, principalmente para vocês que têm documento europeu e estão aí cheios de dúvidas, não sabem o que fazer nesse momento tão indeciso. Roda aí. A primeira pergunta seria do Binho, meu amigo. Ele disse que as filhas dele nasceram aqui na Inglaterra, têm passaporte italiano, mas hoje residem no Brasil. Como que elas vão fazer? Ele tem passaporte italiano também, só que ele vai e volta. Então ele está muito indeciso, não sabe o que ele deve fazer agora. Bom, para ele ficar aqui, ele tem que mudar para cá, trazer as filhas para cá e fazer o pre-settlement. Porque até o final do ano de 2020, quando a gente vai ter o período para se fazer o registro do settlement ou pre-settlement, ele tem que estar vivendo aqui. Depois disso, a gente não sabe mais o que vai acontecer em termos de o deal ou não deal que vai ser com a comunidade europeia. Mas a gente já sabe que até o final do ano de 2020 está garantido. Então, Binho, venha para cá. Não deixe para depois, venha para cá, arrume seu trabalho, arrume sua vida aqui, faça seu registro de pre-settlement para garantir que você vai ficar depois do Brexit. É que, na verdade, é o seguinte, o europeu ele tem que morar aqui no Reino Unido e estar aqui no Reino Unido pelo menos mais do que 185 dias por ano, vamos assim dizer, para poder você estar dentro da questão tributária e da questão imigratória. Se ele fica 6 meses, ele não está nem 6 meses lá, nem 6 meses cá. Ele está um pouco menos. E aí, realmente, pode dar problema. Não vai dar certo para fazer o settlement, não. Ele vai ficar sempre com o pé em 2 canoas. Ele precisa decidir qual dos países que ele vai estar efetivamente vivendo. O que os europeus que vivem aqui devem fazer agora para se adequar ao Brexit? Bom, os europeus que vivem aqui e seus familiares também, que já estão aqui hoje com visto, todos eles têm que fazer o seguinte: se você já vive aqui e tem 5 anos consecutivos, você faz o settlement, que é fazer o registro de uma pessoa que vive 5 anos no Reino Unido.
Se você vai completar 5 anos até dezembro do ano que vem, espera. Não vai sair agora fazer um registro e depois outro ano que vem. Não precisa. Espera completar os 5 anos, porque você vai fazer um registro só. Se você tem 2 anos, 3 anos, não vai fazer os 5, então você tem que fazer o pre-settlement, que é um registro inicial. Então, só espere se você estiver completando os 5 anos. Se você não, faz o pre-settlement. Então, qual é a grande diferença? É essa, de 5 para menos, o pre-settled e o settlement. Isso, exatamente. Porque quem tem 5 anos e recebe o settlement, significa dizer que já está permanente aqui no país e não tem mais nenhuma chance de sair daqui. E depois, mais um ano depois do settlement, você tem o direito de tirar a cidadania britânica. Entendi. E qual é essa pequena, a mínima chance de você ter que sair daqui no pre-settled? Qual que é os riscos da pessoa? Os riscos são sempre o seguinte: a pessoa comete um crime, então ela não tem o direito de ficar aqui sempre, ela não está settle aqui no Reino Unido, ela não tem. Votar, por exemplo, quando você tem o settlement, você pode votar, falo para várias coisas aqui no Reino Unido, conselheiro do seu bairro, para o MP. Então, tem várias coisas que você pode fazer quando você é settle. O settle seria como se fosse um green card nos Estados Unidos. É para fazer uma analogia boa. Okay. Outra coisa sobre o Biometric Card. Muita gente está perguntando, porque a maioria das agências de emprego hoje só querem o Biometric Card, né? Isso foi para todos, né? Porque é o seguinte, teve gente que chegou aqui antigamente e tirou o visto no passaporte. Era um visto que era uma estampa que se grudava no passaporte. Depois isso mudou e começou a dar um Biometric Card, que é um cartãozinho que parece um cartão de crédito. Esse Biometric Card é muito mais fácil, você anda com ele na carteira, então é muito mais simples para as agências, inclusive, checarem a veracidade dele, não é fácil de falsificar. E elas não querem o passaporte com aquele negócio, aquele selo grandão. Então, hoje, quem tem o visto antigo está sofrendo, porque ninguém mais quer. É melhor, se você tem um visto antigo, correr já para fazer seu settlement ou seu pre-settlement, dependendo do caso, para poder resolver esse assunto. E você já sai desse tipo de problema, porque aí você já está na legislação nova e ninguém mais pode te recusar de trabalho. Okay. Agora, sobre a ID, aquela ID que eu tenho amigos que fizeram e acham que já está tudo bem com aquela ID que você faz, manda para o home office, depois de um tempo morando aqui, eles te enviam de volta. O que seria ela? Não, você está falando de uma residência azul que os europeus recebem. Isso já não vai existir mais, porque isso aqui isso é da legislação antiga, antes do Brexit. Então, quem tem aquela carteirinha azul são os europeus que vivem aqui. A primeira carteirinha azul, ela seria o equivalente ao pre-settlement. E a segunda carteirinha azul, que é a do permanente, é o equivalente ao settlement. Então, quem tem essas carteirinhas tem que trocar, porque todos os europeus têm que trocar. Não tem exceção nenhuma que vocês têm que fazer. Todo mundo tem que trocar. Então, todo mundo que a senhora disse lá, vou até entrar aqui, que a senhora disse que todos, né? Todos. Tem que fazer o registro. Todos têm que fazer o registro. Não existe exceção para os europeus e não existe exceção para os familiares de europeu. Nem que já tenha residência permanente, tem que trocar. Porque residência permanente é na lei antiga, lei europeia, que vai deixar de existir. Então, tem que trocar. Quais são, o que a pessoa tem que fazer lá? Vai na internet ou procura um advogado? Qual seria a melhor forma? Ela pode fazer com um advogado e ela pode tentar fazer sozinha. Fazer sozinha, você tem que ter acesso à internet e tem que ter um app no seu telefone. Os telefones são só os Androids. Celular, iPad, computador, nenhum que seja da Apple funciona. E esse registro lá se chama, para a pessoa entrar na internet agora lá e fazer? Ele está no site do gov.k. Quando você entra no site do governo gov.k, você procura lá, settlement e pre-settlement, dependendo do seu caso. Você põe lá na própria lupinha do search e coloca esse nome que vai aparecer. Eu tenho um amigo que ficou aqui, eu acho que 3 anos, ele tem um passaporte italiano, está no Brasil agora, então quando ele voltar, ele pode pedir o pre-settled. Ele pode pedir o pre-settlement. E ele tem que ficar aqui para poder completar os 5 anos para depois pedir o settlement. Porque se ele continuar indo e voltando, ele não vai nunca completar os 5 anos. E quando ele pegar esse pre-settled, ele pode sair fora do país quanto tempo? Tem isso ou não? Sim, o europeu só pode sair do país até 6 meses. Se ele passar de 6 meses, ele matou o período dele anterior. Tem que fazer tudo de novo e vai ficar mais complicado. E a partir de dezembro do ano que vem, a porta fecha. Né? Aí, depois disso, vai começar um sistema de vistos para os europeus, que não vai ser nada como é hoje. Ótimo, muito obrigado, advogada Vitória Nabas, com vocês aí do canal Falando com o Neto Brasil. Obrigada a vocês. Valeu.
Eu tenho uma visão um pouco mais estrita, vamos dizer assim, né? Eu acho que se você tem direito já a ter a nacionalidade britânica, você tem que aplicar, até porque, por tudo que nós vimos até agora, o governo britânico não tem se apresentado de uma forma muito decisiva. Então, já que eles não se decidem, eu penso que nós é que temos que ser mais decididos. E se você já vive aqui há 6 anos, né, se já tem seu Permanent Residence Card e já vive há 6 anos, aplica para a nacionalidade britânica, porque, por enquanto, você vai poder fazer isso. Porque o grande problema de não aplicar enquanto o Reino Unido ainda está na União Europeia é que você poderá, talvez, perder esse direito no futuro. E também a gente, como não sabe o que vai ser resolvido nesse agreement, nesse deal, se vai ter o deal ou não, né? Como é que vai ser esse divórcio. E por prevenção, por a gente não saber exatamente o que vai acontecer, porque tem agora o delay até outubro. Mas isso não quer dizer que vai ser em outubro. Temos eleições em maio. Então, se o próximo primeiro-ministro que foi eleito, se ele for da linha do Brexit, se ele não estiver nem aí para os europeus, vamos falar num vocabulário mais simples, ele vai apresentar, né, o que tiver que ser apresentado com deal ou no deal, e ele vai fazer o país sair da União Europeia o mais rápido possível. Sim. Então, o ideal é você aplicar, assim, se você já tem direito. Eu sei que é caro. Tem que fazer o The Life in UK, estuda, porque tem gente que não passa, e não é vergonha, porque tem... Né, até dou uma dica, tem uns aplicativos online que você faz o teste simulado. Eu fiz. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. E para você, profissional da saúde, que precisa se adequar ao Brexit, você realmente precisa agora assistir a entrevista com a Alessandra Furlan, que é nutricionista. Se você também tem um amigo e precisa saber, um profissional de saúde que precisa ver, assista essa entrevista aí e compartilha com ele. E fala pra gente, em termos de Brexit, né, Alessandra? O que você fez aqui hoje? Qual que foi a finalidade do projeto que você falou? E pessoal aqui tiraram muitas dúvidas aí hoje. Claro. Bom, o que acontece, né? Eu vim falar um pouquinho sobre a questão e o processo de validação de diploma de profissionais de saúde aqui no Reino Unido. Então, em termos de Brexit, o que acontece? Profissionais que muitas vezes não validam ou que validam em outros países da União Europeia e podem atuar aqui hoje em dia, se o Brexit acontecer e a gente não sabe quais serão as regras, o ideal é que se faça essa validação de diploma mesmo. Agora. Né? Agora ou mesmo depois, mas a validação é muito importante. Tem muitos profissionais que acabam não fazendo porque não existe essa necessidade hoje em dia. Mas é isso que eu te perguntar, tem algum prazo, alguma coisa? Não vejo a necessidade de prazo, até porque a gente não sabe, né? Isso está tudo muito incerto, a gente não sabe disso. Porque quando a gente vem do Brasil ou de outro país e precisa validar aqui, num país completamente diferente, com regras diferentes e com nomenclaturas diferentes para profissionais de saúde, por exemplo, no caso da nutrição, dietitian, nutritionist, nutritional therapist, afinal, qual que eu sou, né? Então, a gente tem, os profissionais têm muito essas dúvidas, eu já tive essas dúvidas, né? E depois de todo esse processo que levou um certo tempo, hoje em dia eu faço questão de ajudar quem está passando pelo processo. Okay. O seu trabalho aqui em Londres é mais voltado para a área de nutrição e as pessoas te procuram mais para quê? Emagrecimento, estética, melhora de performance esportiva e muito pela questão de melhora de bem-estar e de saúde mesmo. Porque, afinal, a alimentação ela é muito preventiva também, né? Então, no momento que a gente tem uma alimentação legal, a qualidade de vida ela melhora muito, os níveis de energia, o sono melhora, então tudo melhora. Beleza, ótimo. Muito obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, não tá fácil. Então, realmente, você tem que começar a agir agora. Então, compartilha com os amigos, dá o like nesse vídeo, porque dá trabalho para fazer. É isso mesmo, gente. Eu quero dar uma sugestão para vocês lerem a 15ª edição da revista Adriana Chiari Magazine, que realmente essa edição aqui eu fiquei impressionado com o conteúdo super interessante e com certeza é de interesse de todos os brasileiros que moram aqui
no Reino Unido. Peço para vocês lerem, porque se você não tiver uma cópia dessa em casa, você pode também ler online. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar lendo e compartilhando aí com amigos e amigas, beleza? Então, muito obrigado, espero que eu tirei todas as suas dúvidas. Aquele abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!